deixei com a cabeça um pouco dura, senão meu cabelo sai, né? E aí eu fico descabelado aqui pra vocês. Tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, é sobre as maquiagens que já foram sonhos de consumo de nós mortais há alguns anos atrás. Eu dei prioridade a colocar as maquiagens da época que eu assistia vídeos no YouTube que eu nem pensava em ter canal e também da época que eu comecei o meu canal, ou seja, eu comecei meu canal em 2014. Uns 8 anos atrás, 2012 eu ainda não tinha canal, mas eu já acompanhava as meninas no YouTube e eu sonhava em ter várias maquiagens. E aí se tornaram maquiagens icônicas daquela época que todo mundo queria ter. Muita gente não teve, a maioria aqui também eu não tive, mas tudo bem, né? Começando pelo lápis jumbo da NYX. Enquanto eu vou falando, vai passando as imagens aqui pra vocês relembrarem junto comigo. O lápis jumbo da NYX era um lápis grossinho. Geralmente a gente usava o branco, que era o Milk. E as meninas usavam como base de sombras. Só que assim, não dava muito certo pra usar com sombras muito escuras, né? Por exemplo, se você queria fazer uns smokey eyes, ficava feio. Hoje em dia a gente usa corretivo, mas ele era um lápis muito macio, gente. Eu cheguei a comprar na época. A NYX naquela época ela ainda não tinha vindo pro Brasil. A NYX veio, né, ficou durante um tempo e depois ela foi embora. Achei triste isso, porque eu gosto bastante deles. E aí esse lápis jumbo tinha também de outras cores, mas o Milk era o mais famoso. Vocês lembram dele? Deixa aí nos comentários os que vocês forem lembrando e se vocês tiveram ou não. Esse eu tive só um. E eu vejo até hoje várias meninas mostrando o lápis jumbo pra fazer truques, por exemplo, de iluminação no nariz. Eu queria até reproduzir esse, mas eu não tenho mais ele, né? Eu passava também na linha d'água, gente. Lembrei aqui agora, não usava só de base de sombras não, usava na linha d'água. Deve ter vídeo aqui no início do canal que eu usei. O próximo, esse daqui eu não tive. Muita gente teve, muita gente tem até hoje, que é o batom Ruby Woo da MAC. Que é um vermelho que dizem que é o vermelho perfeito, que fica bem em todas as mulheres. Dizem também que ele é um batom super seco, né? Eu não sei porque eu não tenho ele, mas assim, ele era um sonho de consumo, era o batom vermelho da época. Eu acho aquele tom de vermelho muito bonito, realmente parece que fica lindo em todos os tons de pele, mas eu não sei. Hoje em dia eu não vejo muita gente usando ele. E assim como ele ficou em alta, o Ruby Woo também ficou em alta o Heroine, que era um tom de roxo. Esse foi alguns anos depois. Era um tom de roxo bem... pá! Cheguei, né? Que todo mundo queria. Eu também não tive esse, tá? E tinha umas outras cores também. Quem lembra da época que teve a boca apagada, né? Que parecia que a gente tava morta, sem batimentos cardíacos. A gente usava uma boca num tom de corretivo, né? E a MAC também tinha vários batons nesse tom. Tinha uma cor que chamava também TED, se eu não me engano, que era um marrom mais frio. Eles tiveram várias cores que bombaram aí. Eu, infelizmente, não tive esses que eu tô citando, né? Outro produto que ficou super em alta, gente, esse daqui, assim, era o meu top 3 sonhos de consumo. E eu tenho até hoje, vou mostrar pra vocês a minha. Era a paleta 120 cores. Cara, todas as blogueiras mesmo, de blog, não era nem de canal no YouTube, elas faziam tutoriais de fotos, né? Era uma sequência de fotos os tutoriais. Quase que eu arrotei no meio do vídeo. E tinha várias versões dessa paleta. Tinha a B, a C. Eu comprei a C porque eu vi que uma bandeja era de tons neutros e a outra bandeja era de tons coloridos. Depois uma loja me enviou a outra que era toda colorida. Mas eu acho que eu tenho aqui, gente. Não sei se eu me desfiz, porque eu tinha um apego muito grande nela. Acho que foi uma das primeiras maquiagens que eu comprei assim com o meu dinheiro do YouTube. E na época, gente, eu recebia, acho que de 3 em 3 meses eu recebia o quê? R$200 do YouTube. Eu comprava maquiagem com esse dinheiro. Eu comprei no AliExpress. Gente, quando eu descobri o AliExpress, pra mim foi maravilhoso. Eu fazia vários vídeos aqui no canal, inclusive de comprinhas de lá. Porque as lojas compravam, né, do AliExpress e revendiam aqui no Brasil por um preço muito alto. Eu ficava sonhando com aquela paleta, gente. Eu fiquei tão feliz quando ela chegou. Usei muito, muito, muito. Inclusive usei pra maquiar outras pessoas. E pra mim, ela é até hoje uma paleta muito boa. É que eu quase não vejo mais o povo usando, né, esse tipo de paleta. E ainda falando das paletas, teve a paleta também de bases e corretivos. Na verdade, era uma paleta que ela vinha com umas bolinhas assim. Eram pequenas até as bolinhas.
E o pessoal falava que servia de base também, mas o corretivo ele era bem grosso, pastoso e entrava nas linhas. E dependendo do tempo, se tivesse muito calor ou muito frio, o corretivo ou ele ficava mole demais ou ele endurecia. Mas eu amava. Aí, mais uma vez, eu descobri que vendia no AliExpress, né? As lojas metiam a mão aqui no Brasil, comprei várias, que eu ficava com medo da minha acabar. Eu usava de base de sombras, eu usava como corretivo, não usava muito como base. Mas aí eu lembro que vinha a cor verde, né, que a gente passava nas espinhas. A paleta da Catherine Hill, que era de CD. Gente, essa paleta também ela foi o auge da época. Todo mundo só falava dela. E os maquiadores profissionais. Eu acho a Catherine Hill uma marca muito boa, né? Essa paleta pra mim, eu acho que foi uma das melhores também que eu comprei. Gente, eu demorei pra desapegar dessa paleta. Eu lembro que até uns anos atrás eu ainda usava ela. Ela não tava nem na validade mais. Que deselegante. Pra mim ela vinha as cores perfeitas pra carregar dentro da bolsa caso eu precisasse viajar. E eram muito lindas as cores, eram super pigmentadas. Se precisasse de tons neutros, estava lá. Se precisasse de tons coloridos, estava lá. Numa paletinha quadradinha assim, e a capa era uma capa de CD, né? Agora eles trocaram. Essa paleta ainda existe, ela foi reformulada, se eu não me engano. Eu tenho até vontade de comprar ela. Mas eu fico muito com a consciência pesada de ficar comprando maquiagem, porque eu recebo muita coisa, né? Aí daqui a pouco eu chego no nível acumuladora, então eu fico deixando pra depois. Mas é uma paleta que eu super compraria. Se você, inclusive, trabalha com maquiagem ou quer começar a trabalhar, eu indico essa paleta, indico mesmo. Eu não sei quanto ela tá custando agora, ela não é uma das mais baratas, mas a Catherine Hill é uma marca, pra mim, profissional, assim, bem nível alto, sabe? Falando ainda em paleta, tem as paletas de sombras 3D. Essa daí é bem da antiga, gente. Eu lembro que eu ainda não tinha canal no YouTube na época que era moda essas paletas. E eu saía da escola. Gente, a maquiagem ela marcou minha vida, né? Quem diria que eu trabalharia com isso hoje em dia? Não era nem meu sonho trabalhar com isso. Eu saía da escola e passava nas lojas de bijus. Sempre tinha as paletas 3D assim. Pra mim era impossível comprar aquilo ali, né? Porque eu não trabalhava, não tinha dinheiro pra comprar. Então eu só ficava olhando. Passava meu dedo e tava bom, né? E as maquiagens, elas ficavam super metalizadas, assim. Na época era tudo muito bonito, bem chamativo. E a gente achava o máximo. Até hoje, gente. É porque agora eles mesclam, né? As paletas. Tem as sombras mate, tem as sombras metálicas, tem as sombras com brilho. Eles vão misturando as texturas nas paletas. Mas naquela época, a paleta inteira era 3D metalizada. E aí tinha da marca Jasmine, tinha de qual marca? A Jasmine, tinha da Luisance, que se eu não me engano a Jasmine e a Luisance, elas são da mesma fábrica. Vou até abrir aqui no Google pra lembrar com vocês. Então eu anotei o nome, mas vendo a imagem, né? É mais fácil. Eu botei paletas 3D, apareceu planetas 3D. Que engraçado. Viu? É da Jasmine, ó. 96 cores, tinha de 2 bandejas. Tipo assim, como é que você ia fazer um esfumado só com aquela paleta? Difícil, né? Não tem como você fazer um esfumado só com paleta com sombra cintilante. A Camila Coelho usava muito na época que ela fazia vídeo pro canal dela. Eu acho que a Camila foi uma das youtubers que saíram do YouTube, né? Não postam mais. Tô falando pra vocês, gente. Várias pessoas daquela época já não estão mais no YouTube. Acho triste. E tinha também umas pequenininhas, que era tipo 48 cores. Não eram iguais às 3D, mas elas eram menores. Essas eu conseguia comprar, pelo menos. Eu lembro que eu tinha uma rosinha, né? Que ela abria, vinha com espelho, vinha com aquele aplicador de esponjinha. Muitas sombras ali não eram boas, mas eu me achava com aquela paleta. Será que eu cheguei a mostrar aqui no canal? Eu não lembro, porque não foi na época que eu tinha canal no YouTube. Era na época da escola. E eu maquiava as minhas amigas com aquelas paletas. Acabei virando maquiadora de um falar pro outro, porque me anunciar como maquiadora mesmo, falar, gente, eu sou maquiadora, eu nunca fiz isso. Foi a vida que foi me empurrando. Ainda sobre paletas, tinha as paletas Naked, né? Naked da Urban Decay. Essas paletas todo mundo queria ter. Eu lembro que eu acompanhava a Nina Secrets, ela usava muito essas paletas. Eu olhava e ficava, gente, tão distante. Eu nunca tive, na verdade, né, essa. Mas elas também eram paletas que tinham sombras mais neutras, né, que vinham com um pincel. E aquele pincel, todo mundo dizia que era um pincel super bom. Tô aqui olhando no celular, tem até hoje, né, outras versões da Naked. Tinha uma que era uma versão de latinha, que as meninas até batiam assim pra fazer barulho, ó. Teve várias versões, Naked 2, Naked 1. Olha o preço dela. 800 reais. Não sabia que tava esse preço todo, não. Tem umas com um valor bem acima, né? No Enjoei tá 790. Gente, 795 usada. Aumentou isso tudo naquela época. Naquela época acho que era mais barato, mas pra
mim já era caro. Quem teve essa paleta, deixa aqui nos comentários. E tinha muita gente que viajava pra fora e trazia, né, a paleta. No caso, eu não conhecia ninguém, então não tinha ninguém pra trazer pra mim. Teve também o contorno Hoola da Benefit. Ele foi muito falado na época, falava que era um contorno, também diziam, o contorno perfeito, essa cor fica perfeita, super natural. E aí eu lembro que uma vez eu tava no shopping, vi que a Benefit, ela tava com um kit, uma edição especial com os itens mais famosos da marca, e eu comprei. Eu tenho até hoje a versão mini e ela nunca acabou, e eu usei horrores, gente. Realmente ele é um contorno bonito, mas não cabe pra todos os tons de pele. E ele é um contorno quente. Eu acho que ele tem até uma cintilância, não lembro direito. Mas ele é bem bonito mesmo, eu gosto dele. Eu gosto de usar de vez em quando, mas ele dá até pra usar como bronzer, porque ele tem uma cintilânciazinha, um brilhozinho assim. Ele é pigmentado na medida certa. E aí a embalagem dele é toda bonitinha, né? Uma caixinha. E vinha com um pincel junto, o que deixava tudo muito mais fofo. Tinha um primer também muito famoso, ainda falando da Benefit. Tinha um primer, que era da embalagem verde. Eu tenho uma versão mini também. Ele é um primer que ele tem um tom bege. Eu gosto dele, acho que é um primer muito bom também. Se bem que nos últimos dias eu não tenho usado primer, né? Mas ele tá aqui na minha penteadeira de vez em quando eu uso mais quando eu vou sair, né? Porque pra gravar eu evito usar as maquiagens pra elas não acabarem. Mas esse primer também, e ele tem um disfarce de poros muito bom. Minha pele tá oleosa, hein? Ainda mais com essas luzes, gente, eu uso 2 LEDs assim, ó, pá, na minha cara, parece toda a oleosidade do meu rosto. Enfim, e eu lembro que também, além desse primer da embalagem verde da Benefit, tinha um outro também deles, que depois ficou falado, mas não tanto quanto esse. Esse, até hoje, eu acho que é bem popular, né? Os produtos da Benefit são muito fofos. Esse daqui é um batom, foi uma seguidora, inclusive, que ela citou, da Lime Crime. Esse batom, se eu não me engano, a Karen Bakini postava ele. Ele tem a embalagem de unicórnio, eram batons com cores bem excêntricas. Então tinha na cor roxa, um roxo completamente diferente. Se eu não me engano, tinha também azul, tinha um rosa bem chiclete. O azul era assim, uau, gente, esse azul eu nunca vi. Eu tô olhando aqui no Google, acabou de aparecer uma foto da Lia Camargo. Quem chegou a acompanhar a Lia? Eu não sei se ela ainda posta no YouTube, mas eu acho que eu sigo ela no Instagram. Claudinha Estocco, gente. Gente, que saudade dessa época do YouTube, meu Deus. Dá uma nostalgia. E aí, ela tá com esse batom da Lime Crime, que é um azul. Não chega nem a ser azul caneta, né? Porque teve a época que era moda um batom azul caneta. Não é esse, é um azul completamente diferente de todos os azuis que eu tô vendo aqui na minha frente. Enfim, ele também, pra mim, era um batom caro na época, de uma marca importada. Inclusive, não vejo muito falar dessa marca Lime Crime, não. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô acompanhando aqui pra lembrar junto com vocês. Depois parece que eles lançaram um batom líquido mate, né? Mas não tem muitos produtos aqui quando você bota no Google. Agora vamos pros 3 últimos. Teve o batom também da NYX. Os batons da NYX eram muito famosos, principalmente na época que ficou em alta o batom da Noninho. A NYX, ela fazia vários batons que pareciam com alguns batons da MAC. Então, sempre que uma cor da MAC bombava, tinha sempre um dupe da NYX. A época do batom cor de Danoninho, um da NYX era muito famoso, eu não lembro o nome dele. E eu lembro de um site que chamava Morangão, o nome do site, que ele vendia esses coisas da NYX, né? Então eles se tornaram muito populares também. Engraçado que a NYX, o auge deles, assim, maquiagens entre os brasileiros, foi uma época que a loja não estava vendendo no Brasil. A gente precisava comprar de sites de fora pra chegar aqui. Daí a NYX chegou a abrir loja no Brasil, né? Inclusive abriu no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro. Não estavam mais no auge, assim, super falados aqui. E aí eu acho que foi isso que acabou fazendo com que a loja fechasse. Mas eu acho que se eles estivessem vendendo até hoje aqui no Brasil, a gente teria acesso a várias novidades, assim, porque eles tinham uns lançamentos legais com um preço até que bacana, perto de outras marcas importadas, né? Acho que é muito a pena eles terem saído. Penúltimo produto era uma paleta. Eu acompanhava uma youtuber que ela se chamava Vixen. Quem é dessa época dessa menina, gente? Eu acho que ela também não faz mais vídeos pro YouTube. Ela era toda fofinha. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ela usava essa paleta. Era uma paleta da Bourjois, o nome dessa marca. Hoje em dia eu também quase não vejo ninguém do Brasil falando dessa marca. E ela tinha formato de barra de chocolate, ela tinha cheiro de chocolate também. Eu fui procurar no Google, não vejo quase ninguém usando hoje em dia essa paleta, gente. Eu sempre tive curiosidade de usar. Uma vez eu fui numa perfumaria só pra cheirar a bendita da paleta. Não tive ela,
Mas enfim, olha só como é que a gente quando usa muito uma maquiagem, ela fica marcada. A gente vê o produto e lembra da pessoa. Essa maquiagem me remeteu a essa menina. E eu acho que ela nem produz mais conteúdo pra internet, na verdade, né? E por último, acho que de todos aqui o mais recente, era um pincel de sereia. Esse pincel de sereia, gente, eu tenho aqui. Eles tinham um cabinho de sereia e era metalizado, era muito bonitinho. Todo mundo queria o bendito. Esse foi depois que eu virei youtuber, depois de uns anos, então acho que é o mais recente realmente que eu tô falando aqui pra vocês. E tinha um pincel de blush, tinha um pincel de olhos. O cabo, se você quisesse levar pra viajar, pra fazer maquiagem fora, eu não indico, porque ele ocupava a necessaire toda praticamente. Então assim, se você colocasse os 2 pincéis, a necessaire já ficava praticamente ocupada. Era uma coisa mais fofinha pra você ter na sua penteadeira do que prática, né? Achei! Olha aqui! Esse pincel aqui, eu falando do negócio, olha só, isso daqui pra mim ocupa muito espaço numa necessaire que não é grande. Mas isso daqui foi o auge. E tinha também o que era de unicórnio, né, que depois ficou em alta. Tinha um que era da vareta do Harry Potter. Começaram a inventar vários pincéis em formatos fofinhos. E eu posso fazer um segundo vídeo falando das maquiagens que ficaram em alta. Eu posso fazer das maquiagens dessa época aqui. Eu fiz um super rápido, né, pro meu Instagram. E tem aqui nos shorts também, das maquiagens que bombaram na época. Eu posso fazer um maior pra gente relembrar. Eu adoro fazer vídeos relembrando coisas antigas, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado de relembrar comigo essas maquiagens. Deixem aqui nos comentários quais vocês tiveram, se eu devo fazer a parte 2. E deixe seu like também. Um beijo, até o próximo vídeo!